Bom dia, bem-vindos ao 8º Fórum ATEC, que este ano traz o tema O Futuro Já Chegou, e agora? Conectando pessoas, tecnologia e inovação. Eu serei o moderador deste painel, meu nome é Marcos Rezende, diretor de negócios ATM da ATEC. Nesse painel da manhã, vamos falar sobre uma visão abrangente da automação do tráfego aéreo brasileiro. E nosso objetivo é reunir players da operação, da academia e da gestão para falar do ciclo evolutivo do tráfego aéreo no Brasil e no mundo, considerando o passado, o presente e o futuro. O Brasil tem ocupado lugar de destaque no setor de controle de tráfego aéreo no mundo e hoje, com as tecnologias emergentes, novos desafios estão sendo postos em nossa busca por sistemas integrados, inteligentes e processos sustentáveis, mais ágeis e econômicos. A digitalização, a remotização e automação estão cada vez mais presentes e fazendo a diferença. Os desafios do UATM, Urban Air Traffic Management, cada vez mais presentes. Para tratar deste tema, vamos então apresentar os nossos convidados. Nosso primeiro convidado é o coronel aviador Leandro Costa de Andrade, que nos falará um pouco sobre sua posição atual no DCEA e suas expectativas para este painel. Bem-vindo, coronel Leandro. Suas palavras iniciais, por favor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Bom dia, professor Guterres. Nós, aqui no DCEA, trabalhamos no subdepartamento técnico, auxiliando o chefe do subdepartamento técnico. Eu tenho alguma experiência, uma boa experiência no sistema de controle de tráfego aéreo, né? Tendo trabalhado como engenheiro de computação na Comissão de Implantação de Sistemas de Controle de Tráfego Aéreo, CICEA, depois no SDTE e depois também como diretor do ICEA. Então, eu espero aqui contribuir com a audiência para esclarecer diversos pontos que nós temos aqui muito interessantes em relação ao tráfego aéreo brasileiro, que realmente tem uma posição de destaque no mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, coronel Leandro. Nosso próximo convidado é o professor Marcelo Xavier Guterres, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Bem-vindo, professor Guterres, suas saudações e nos fale um pouco de sua atuação da força acadêmica nessa frente, por favor. Bom dia a todos, bom dia Marcos, bom dia coronel. É um prazer estar aqui no Fórum da ATEC, poder falar um pouco sobre tráfego aéreo, trazer a vivência da academia, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, como nós temos enfrentado os novos desafios, as novas tecnologias, de que forma a academia tem desenvolvido soluções para melhorar o desempenho do sistema. Então, como o Marcos falou, eu sou o professor Guterres, meu nome de guerra aqui na escola é Guterres, sou engenheiro civil de formação, tenho mestrado em engenharia de infraestrutura aeronáutica aqui pela escola mesmo, doutorado em modelagem computacional pelo Instituto Politécnico do Rio de Janeiro e atualmente trabalho no Laboratório de Gerenciamento de Tráfego Aéreo, o LabJETA, sob a coordenação da professora Maiara, doutora pelo MIT em tráfego aéreo, a nossa tutora no desenvolvimento de pesquisas associadas aí ao transporte aéreo e às novas tecnologias. Espero poder trazer um pouco da experiência da academia, as pesquisas que estamos desenvolvendo, inclusive com parceiros como a própria ATEC, o próprio DCEA e ICEA, que são parceiros hoje do ITA em desenvolvimento de pesquisas de alto nível, que não deixam nada a desejar no que está acontecendo no mundo lá fora. Então, posso dizer que o ITA hoje, junto com seus parceiros, é vanguarda em desenvolvimento de pesquisa científica. Então, estamos aí, Marcos, essas são as minhas palavras iniciais. Estou à disposição
da equipe, dos participantes, a qual saúdo. Então, são essas minha breve apresentação inicial. Muito obrigado, professor. Sem dúvida, o senhor abrilhantará nosso painel aqui. Antes de começarmos o nosso debate, um lembrete importante. Ao final do painel, teremos um espaço reservado para perguntas do público. Convido vocês a enviarem suas perguntas pelo chat, disponível aqui na plataforma. Aproveito também para convidá-los, durante o painel, a preencherem a pesquisa de satisfação com o link presente aqui acima na tela. Vamos lá, dividiremos o nosso painel em 3 blocos. No primeiro bloco de perguntas, queremos explorar com os senhores, em suas respectivas áreas de competência, do ponto de vista da automação, o que trouxe o controle de tráfego aéreo até aqui, suas conquistas e evoluções nos últimos anos. No segundo bloco, vamos falar um cenário atual e dos desafios que temos em mãos. Por fim, no terceiro e último bloco, queremos saber de cada um dos senhores o que pensam sobre o futuro do controle do tráfego aéreo. Quais caminhos devem ser percorridos para que os objetivos dos atuais e dos novos entrantes sejam alcançados? Por exemplo, o tráfego aéreo urbano. Neste primeiro bloco, vou começar com o senhor Coronel Leandro, uma pergunta bem direta, né? O Brasil foi reeleito um membro do Grupo 1 do Conselho da Organização de Aviação Civil Internacional, a OACI, para o período de 2023 a 2025, que prova, né, que o reconhecimento internacional do nosso CICEAB, né, que retrospecto o senhor faz para que tenhamos conquistado essa posição tão importante? Bem, muito obrigado pela pergunta, Marcos. Bom dia, audiência. O Brasil ele tem uma larga história de sucesso, né, em relação ao ambiente aeronáutico. Nós temos, desde 1941, sendo implantada uma visão pelo Ministério da Aeronáutica, que nos trouxe a políticas que fomentaram o desenvolvimento de uma infraestrutura aeronáutica no país, né? Iniciou-se lá com a criação do Centro Técnico Aeroespacial e, na sequência, o ITA, ou melhor, o ITA e depois o Centro Técnico Aeroespacial para a formação de pessoal. Nós tivemos, então, como decorrência disso, a criação da Embraer. Paralelamente, nós tivemos a criação da Diretoria de Rotas lá atrás, né, e, em consequência da Diretoria de Rotas, todo um parque industrial de infraestrutura, né, toda a infraestrutura aeroportuária e toda a infraestrutura de auxílios à navegação, etc., né, que começou a ser criada e que viabilizou a criação de uma série de indústrias, né? Entre elas eu destaco aqui a ATEC, né? Que provê sistemas para atender a demanda da infraestrutura de controle do espaço aéreo. E, além disso, nós tivemos a criação, na época, né? Do DAC, e o DAC, então, hoje se transforma na ANAC, que faz parte da regulação e que trata de todo o mercado de companhias aéreas. Então, nós tivemos essa visão implantada de maneira muito sólida ao longo dos anos, né? E essa visão, ela nos brindou com o desenvolvimento de uma infraestrutura de controle de tráfego aéreo em torno do território nacional, muito bem pensada, né? Nós tivemos, então, a criação da CICE lá na década de 70, né? A CICE trouxe um conceito de centros integrados de controle de tráfego aéreo,
e de defesa aérea, né, os SINDACTAs. Esses SINDACTAs foram sempre desenvolvidos ao longo do tempo com as tecnologias no estado da arte, sempre, né? Começamos lá com o SINDACTA 1, em seguida SINDACTA 2, 3, depois o projeto Civan, com o SINDACTA 4, e a todo tempo nós tivemos a preocupação de trazer as tecnologias mais evoluídas, né, disponíveis no mundo, e não só trazer essas tecnologias, mas de fomentar a nossa indústria ao desenvolvimento de tecnologia própria, né? Então, essa foi uma receita de sucesso, né? E após ou ao longo da criação de todos esses SINDACTAs, nós também não nos esquecemos de mantê-los atualizados. Então, constantemente, ciclicamente, nós temos a atualização dos SINDACTAs com novas tecnologias, né? Por volta do ano de 2010, né, todo esse trabalho foi consolidado num programa que hoje nós chamamos de Programa Sirius, justamente para dar publicidade à população brasileira, né, do que é feito nessa área. Esse Programa Sirius, então, ele hoje contempla diversos projetos que visam manter o Brasil atualizado em relação àquilo que acontece no mundo. Nós sabemos que, em aviação, as infraestruturas de controle de tráfego aéreo precisam ser interoperáveis entre os países, né, para que elas precisam ser compatíveis com as tecnologias embarcadas nas aeronaves. Então, o DCE sempre teve a preocupação de, ao trabalhar junto com a OACI, ao decidir junto com a OACI o rumo das tecnologias, né, da evolução tecnológica mundial, com a sua indústria participando, né, nós pudemos, ao longo do tempo, evoluir e consolidar cada vez mais a posição brasileira. Hoje nós temos uma posição de destaque, podemos dizer que o nosso sistema de controle de tráfego aéreo ele está muito bem posicionado em relação aos principais países do mundo. Então, isso é motivo de orgulho para todos nós brasileiros, em especial aqueles que trabalham no setor de infraestrutura de tráfego aéreo. Muito bem, Coronel Leandro. Sinto orgulhoso, né, de participar dessa história também, já, claro, aqui já no final, né? Mas eu vejo, né, desde a criação, como o senhor disse, né, desde 1941, o Brasil já está preocupado com a estruturação, com uma visão sólida do espaço aéreo brasileiro, né? A criação da CICEA, a criação dos SINDACTAs, né? Que inclusive tem sido copiado, né, em outros países, essa integração do controle de tráfego aéreo com também os sistemas de defesa. Então, eu tenho certeza, né, e como eu disse, sou testemunha dessa experiência e dessa integração de sistemas, né, e sinto honrado de a ATEC também poder participar dessa história como um todo, né. O programa Sirius, né, que o senhor citou agora, né, é um belo programa de evolução, mirando para o futuro, dando diretrizes estratégicas, né, e de evolução para o sistema. Então, o Brasil realmente tem um histórico e tem um sistema de controle de tráfego aéreo invejável. Parabéns. Queria aproveitar esse pequeno, não intervalo, mas essa entrada para chamar e apresentar o Coronel Becker, que acabou de chegar aqui e estará também conosco, participando aqui desse painel. Coronel Becker,
prazer em tê-lo aqui. Por favor, se o senhor puder se apresentar rapidamente para nós e juntar-se a nós, sentimos muito honrados com a presença do senhor. Então, bom dia a todos. Me ouvem bem? Estão me ouvindo? Está um pouquinho baixo o áudio do senhor. Vou tentar aumentar aqui a qualidade e aumentar o tom da minha voz. Então, senhores, inicialmente eu peço desculpas aqui, eu estou em outro compromisso, estou no Rio de Janeiro, vim ao DCEA, surgiu a necessidade de uma apresentação aqui na direção geral e foi concomitante, deu conflito de tráfego aqui, né, nos horários. Então, acabei de concluir a minha apresentação, agora estou mudando a chave aqui dos conceitos para poder participar aqui. Então, feito esse pedido de desculpas pelo atraso, né, aos demais participantes aqui, eu gostaria de agradecer o convite, né, pela honra de estar nesse grupo seleto de pessoas aqui, dos verdadeiros especialistas, e na verdade, eu estou aprendendo muito com o sistema. Atualmente, eu estou ocupando o cargo aí, diretor do Instituto de Controle de Espaço Aéreo, e uma particularidade do nosso comando, né, da FAB, a gente passear, né, digamos assim, permear por várias áreas de conhecimento. Eu fui agraciado com essa posição, no entanto, eu não tenho uma larga experiência no assunto. Estou buscando, correndo atrás do meu prejuízo, né, e, digamos assim, tentando contribuir da melhor forma. Tenho um pouco de especialização na parte de ensino, que eu trabalhei muito na parte de instrução aérea, né, e na parte de logística também. Então, atualmente, aí eu estou ajudando aqui o Comando da Aeronáutica nessa parte do ICEA, que é uma organização que trata da parte de capacitação dos recursos humanos, que vão trabalhar, propriamente dito, né, no sistema de controle de tráfego aéreo, na parte de pesquisa de novos sistemas, de novos projetos, novas ferramentas aplicáveis ao CCAB, né, e também na parte, uma parte inovadora para a gente aqui, que a gente está iniciando, a parte de conformidade, né, dos processos de avaliação de conformidade, seja aí uma aprovação, até um nível de certificação de produtos e sistemas do CCAB. Então, mais uma vez, agradeço, estou à disposição aí que eu puder contribuir para engrandecer aí o evento, que já por si só, já é de natureza aí bem relevante. Obrigado. Obrigado, Coronel Becker. E, com certeza, o senhor ajudará nós aqui nessa discussão do nosso painel aqui de tráfego aéreo. Eu vou passar agora para o professor Guterres e vou fazer uma pergunta para o senhor. Como as instituições de ensino estão se preparando para os desafios tecnológicos da atualidade? E como tem sido a capacitação de pessoas nas academias para a utilização dessas tecnologias emergentes, né? Aqui nós estamos falando de Big Data, inteligência artificial, segurança da informação, né? Também a gente pode citar Cyber Security, enfim, essas outras, né? Especificamente no controle de tráfego aéreo. Como isso tem acontecido, professor? Conte para nós um pouco o que o senhor está vivendo aí, experimentando aí na academia. Perfeito, novamente, bom dia, Marcos, Coronel Becker, que se juntou a nós agora, o Coronel Leandro, que fez um preâmbulo extraordinário aí sobre o sistema de espaço aéreo brasileiro. Bem, também aos nossos amigos do setor de transporte aéreo e os apaixonados aí por aviação. Inicialmente, muito obrigado e novamente pelo convite de participação neste fórum da ATEC, empresa parceira do ITA na aproximação da indústria com a academia. Igualmente, a nossa ilustre Força Aérea Brasileira, também parceira do ITA, por meio de projetos de pesquisa, ao qual destaco iniciativas com DCEA em diferentes linhas de pesquisa e inovação para o setor de transporte aéreo. Bem, meu caro mediador, sua pergunta é muito interessante. Como capacitar pessoas para atuarem no setor de tráfego aéreo e transporte aéreo de uma forma geral? Se considerarmos um novo modelo de gestão que irá incorporar novas tecnologias como 5G, Big Data, inteligência artificial,
e outras tantas tecnologias aeronáuticas, como novos modelos de vigilância e monitoramento aéreo. Portanto, a educação torna-se um elemento chave de sucesso para esses futuros profissionais de gestão e controle do tráfego aéreo. É importante dizer, né, Marcos, que sem educação não há desenvolvimento para uma nação. Neste contexto, o ITA é uma escola percussora, com um curso de Engenharia Civil Aeronáutica, que forma mão de obra qualificada para o setor privado e para a Força Aérea Brasileira. É um curso único no Brasil. E, além disso, temos cursos de mestrado, doutorado, especialização em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica, que cobre a parte de aeroportos, infraestrutura aeronáutica, tráfego aéreo. Esses cursos formam engenheiros e pesquisadores para atuarem no setor. O ITA, sendo uma escola de excelência, os professores e pesquisadores, de forma geral, buscam estar atualizados com o estado da arte. Para tanto, os nossos mestres aqui do ITA realizam intercâmbios com institutos e universidades renomadas internacionalmente, como o MIT, NASA, entre outras escolas aí mundialmente famosas, Marcos. Como consequência natural, esse conhecimento é transmitido aos alunos e aplicado em nossas pesquisas. Importante dizer, tendo como cenário base o espaço aéreo brasileiro para nós realizarmos nossas pesquisas. Por exemplo, hoje no ITA, oferecemos um curso chamado de Inteligência Analítica, que vai de encontro com a sua pergunta, Marcos. Esse curso foi inspirado em um curso do MIT, que é referência mundial em engenharia. Nós não temos dúvida nenhuma sobre a importância do MIT. Esse curso compreende na aplicação de Data Analytics para o aproveitamento inteligente e crescente da disponibilidade de dados. Isso é muito importante dizer, né? Nós estamos vivendo essa era do Big Data, né? Estamos começando a viver essa era, uma nova realidade, que traz muitas perspectivas de pesquisa e entendimento do setor. Em particular, esse curso, que eu quis trazer um destaque para mostrar como o ITA é vanguarda no ensino, esse curso permite aos alunos aprenderem a criar modelos descritivos, preditivos e prescritivos, que sejam capazes de apoiar a tomada de decisão no apoio e gerenciamento do uso do espaço aéreo, ou seja, o nosso ATM. Então, é importante dizer que a inteligência analítica vem transformando, né, negócios e indústrias nas mais diversas áreas, desempenhando um papel relevante na criação de vantagem competitiva. Esse curso em particular, na qual eu sou professor, junto com a professora Maiara, o TRA 48, como é conhecido aqui na nossa escola, demonstra e apresenta métodos e algoritmos que permeiam dois campos do conhecimento que são fundamentais para o desenvolvimento da inteligência analítica: a pesquisa operacional e o aprendizado de máquina, ou machine learning. Alguns algoritmos que são estudados dentro dessa disciplina são, por exemplo, árvores de decisão, máquinas de vetores de suporte, redes neurais, mistura gaussiana e outras técnicas avançadas de compreensão de dados, como data mining. Portanto, as técnicas ensinadas aos alunos, Coronel Marcos, Coronel Leandro, Coronel Becker, permite que os nossos alunos façam análises mais complexas. Por exemplo, como avaliar o comportamento e padrões de fluxos aéreos em uma área terminal, como, por exemplo, a nossa TMA ANEL em São Paulo, que recentemente foi estruturada, a nossa área terminal. Destacando novamente, uma vez que a disponibilidade de dados agora, por exemplo, de trajetórias de aeronaves, atualmente está acessível, seja por serviços de rastreamento de voos, como
Radar 24, FlightAware, ou até mesmo com dados de radar, com a parceria que nós temos com o DCEA, nós podemos ter uma melhor compreensão do uso do espaço aéreo. Então, ao empregar-se técnicas de machine learning, é possível verificar, por exemplo, como o desenho do espaço aéreo interfere nas operações aeronáuticas, em termos, por exemplo, de ineficiência de voos, padrões de trajetórias e esperas, e até mesmo como o desenho impacta na carga de trabalho dos controladores de tráfego aéreo. Então, assim, Marcos, finalizando, não tenho receio em dizer que a formação de recursos humanos é imprescindível para o sucesso e o futuro do ATM. E, nesse sentido, tenho certeza que o ITA, uma escola da Força Aérea Brasileira, tem desempenhado um papel relevante na formação de novos profissionais para o setor. Espero ter mostrado um pouco da importância da academia, da formação de recursos humanos com novas técnicas, como o emprego de machine learning. São essas minhas considerações iniciais, Marcos. Muito obrigado, professor Guterres. E eu fico impressionado, né? O ITA já tem essa excelência, né, por natureza, né, por todo o esforço que foi colocado dentro do ITA, enfim. Fico feliz, né, de saber desse curso de inteligência analítica, né? O que eu digo aqui muito, né, nós, a TEC e essa indústria como um todo, né, é uma indústria de conhecimento, né? O nosso asset principal é o conhecimento, né? Não vale os móveis que estão lá, a infraestrutura, o que vale de fato é o conhecimento que nós temos. E o senhor foi muito preciso, né? A educação é a chave para o sucesso dessa indústria. Muito obrigado, professor. Passo agora, Coronel Becker. Não vou dar descanso para o senhor, vou chamar já o senhor novamente. Gostaria de ouvir do senhor, fale um pouco para nós como o senhor tem visto e sentido as melhorias no sistema de controle de tráfego aéreo brasileiro, o CICEAB, né, nos últimos anos, do ponto de vista da capacitação, do treinamento e da automação. Como o senhor enxerga, como que a tecnologia tem contribuído na melhoria do gerenciamento do espaço aéreo? Muito bom, Marcos. Obrigado pela pergunta. Então, como foi explanado aqui pelo professor Guterres, do ITA, existem várias instituições, né, vários níveis no aprendizado, né, na evolução do conhecimento, né? E nós aqui no ICEA, né, trabalhamos desde a sua fase inicial, né, a formação básica do controlador de tráfego aéreo, do prestador de serviços de meteorologia, de comunicações aeronáuticas, e a evolução de todo o sistema, digamos assim, a parte técnica que eu tenho observado ao longo dos últimos anos, ela tem evoluído muito rapidamente e em uma maneira, digamos assim, uma velocidade mais acelerada do que a própria questão da capacitação dos nossos recursos humanos, porque a origem das pessoas, o nosso processo de educação base, ele não evoluiu ao longo na mesma velocidade, por assim dizer. E é um desafio muito grande, porque cada vez mais os sistemas eles se tornam, digamos, avançados, fornecendo um range muito maior de informações, né? Por certas vezes tendo a sua automação, mas o fator humano ele tem que estar preparado para absorver essas tecnologias, né? Para entender essa velocidade que ficou maior. Então, o volume de informações aumentou, né? Mas tem que se entender que todas essas ferramentas desenvolvidas, cito aqui o Sagitário, né, que a parceria até que tem uma participação relevante com relação a isso, todos são sistemas de apoio à decisão do controlador, né, do piloto que vai estar recebendo essas informações. Então, isso tem que ter uma certa sincronia. Então, essa busca de tentar acompanhar a parte técnica que é um grande desafio. Então, o domínio da língua inglesa já deixou de ser um requisito acessório, ele é determinante. Então, o nosso tráfego aéreo aí é contaminado de voos internacionais.
Então, além das padronizações de CAL, né, da FAA, da Eurocontrol, enfim, o controlador e o piloto, eles têm que estar ambientados a esses novos sistemas, né, e saber utilizar o que está disponível. E senão de nada adianta, né? Então, toda a complexidade, Big Data, de AI, né, ela tem que estar atrás, fornecendo as informações para o gerencial, para o controlador, que estaria à frente, fazer o bom uso dessas expertises, né? E uma ferramenta importante que eu tenho observado aí com relação à utilização de todas essas informações, puxo aqui a informação do CGNA, né, que concentra todas as informações de tráfego aéreo. Então, o CGNA ele trabalha com uma ferramenta muito interessante, que é a decisão colaborativa, na qual todos os players eles sabem do seu modelo de negócio, visualizam como está o andamento, só que eles não estão sozinhos nesse ambiente. Eles estão em conjunto com outros parceiros, digamos assim. Eles sabem que uma decisão que vem até favorecer o seu fluxo, o seu gerenciamento de frota, enfim, do tráfego aéreo, ele pode favorecer momentaneamente, mas no futuro, se ele não tiver essa decisão colaborativa com os outros players, ele vai ser prejudicado. Então, é interessante você conseguir, com todas as ferramentas que estão disponíveis, né, conseguir, de forma colaborativa, compartilhar essas informações e ganhar um resultado maior para todos. E saber, então, fazer essa transição do básico, do controlador, né, do sargento que começa lá na escola de especialista, a formação dele, até chegar a um nível gerencial, é um curto espaço de tempo. E, além disso, tem fatores de responsabilidade, questões jurídicas envolvidas por trás disso, tudo isso tem que ser preparado. Então, frente às expectativas das novas tecnologias, nós estamos buscando aqui acelerar o tempo de formação, aumentando a carga horária de alguns pontos na parte de TI, exigindo maior até no próprio ingresso do militar, enfim, de quem vai trabalhar na parte do tráfego aéreo, e preparando aí, porque o nosso mote, digamos assim, que a gente tenta passar nos nossos cursos, é de não ser plenamente dependente da tecnologia. A tecnologia ela tem que ser um facilitador, né, de informações, cada vez maiores informações, e a gestão do processo do conhecimento ela tem que estar ainda no nível da pessoa. Né? Nós não estamos ainda migrando para a Skynet, né, fazendo referência aí a um futuro aí do Exterminador do Futuro, né? Mas, por enquanto, o fator humano ele é importantíssimo. Então, andar junto com essas tecnologias, não só no nível superior, né, do pesquisador, né? Toda essa tecnologia elas têm que estar no nível friendly, né, easy, ali para o nosso... Tem uma travada aí, não sei se está ouvindo o áudio, para o nosso usuário comum, refletindo em segurança e confiabilidade para o sistema. Muito bom, Coronel Becker, muito bom. Fico feliz em ouvir, né, a tecnologia como sendo um facilitador dessa evolução que está acontecendo, né? E sem dúvida, né, os sistemas de apoio à decisão, né, são todos eles construídos para suportar o ser humano na tomada de decisão, principalmente nessa operação que é tão sensível, né, que é a operação da gestão e do controle do tráfego aéreo brasileiro, né? E não só aqui no Brasil, óbvio, no mundo inteiro, né? O senhor falou desses desafios de acompanhar a tecnologia, né? O CGNA também com o CDM, né? Com a decisão colaborativa. Esses são o que eu vejo, né? São grandes desafios e vendo a tecnologia como suporte para essa tomada de decisão. Muito obrigado, Coronel. Vamos agora para o nosso segundo bloco e aí eu já vou dar sequência nesse segundo bloco, passando uma visão, e vou pedir para os senhores, vou ter uma pergunta que vai ser para todo mundo, né? E nessa pergunta, o que eu quero falar conversar com os senhores, né? Nas suas respectivas funções e organizações, quais são os principais desafios que os senhores enxergam na manutenção da excelência conquistada pelos serviços de gerenciamento de tráfego aéreo? E quais os projetos atuais
óbvio, né, caso sejam públicos, né, ligados à digitalização, à remotização e automação que os senhores podem compartilhar aqui conosco. Coronel Becker, o senhor quer tomar uma água ou quer continuar já nessa empreitada? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, voltando então. Posso continuar na empreitada, né, por assim dizer. Na verdade, essa pergunta é um pouco da continuidade do que eu já vinha falando, né? Os desafios, eles não são puramente tecnológicos, né? Todas essas ferramentas de apoio à decisão têm que buscar ser friendly com o usuário, né? Então, cada vez mais, o usuário ele tem que estar preparado para receber essas informações. Eu não sei se a minha imagem está meio travando, mas o áudio está ouvindo bem ou não? Só a minha imagem que está travando para mim, né? É isso mesmo? Estamos ouvindo bem e a imagem também está boa. Então, talvez seja só para mim aqui me dificultando, a minha imagem está travando. Mas, enfim, voltando à parte, então, de remotização, né, que foi falado aí, digitalização. Por exemplo, eu cito aqui um desafio que está sendo iniciado no mundo, né, talvez a operação por torres remotas, né? Então, são alguns conceitos que estão sendo desenvolvidos, são provas de conceito, por assim dizer, né? Apesar de talvez ser vinculado que já está em operação, mas existem muitas dúvidas ainda, muitos processos ainda que precisam ser, digamos, definidos com relação ao grau de confiabilidade, né, de redundância de sistemas, né, entender o que é uma informação digital, que, na verdade, ela, por exemplo, uma torre remota, uma torre digital, né, a informação visual do controlador, ela não vai ver no campo óptico dele, vê através de uma câmera. Então, são dúvidas com relação a qual é a velocidade de frame dessa câmera, qual é a latência de informações, né, planos de degradação bem definidos, são vários aspectos que têm que ser definidos nessa parte de digitalização. E na parte de remotização, né, de ser remoto. Então, existem fatores que justificam ou não operar remoto. Então, ter um aeródromo que tem uma baixa característica de operação, uma localização distante, talvez valha a pena ter um remoto. Agora, um local que tenha alta taxa de utilização, enfim. E tudo isso aí, eu sempre volto ao ponto inicial, né? É o homem que está lá por trás, é o homem que teve aquela formação básica que vai evoluindo gradativamente. Então, é um grande desafio que eu vejo, assim, ter essas ferramentas, porque gera-se muita expectativa, né? Olha, mas a informação está disponível, você já tem lá um banco de dados enorme, né? O Big Data, por assim dizer, né? Todos esses eventos já aconteceram, tal. Então, eu acho que é um desafio, uma expectativa gerada muito grande em cima do ser humano. E, no final das contas, ele que vai estar decidindo, vai tendo a responsabilidade por aqueles atos, por ação ou omissão tomada. Então, é um pouco dessa visão, não sei se eu fui bem alinhado com a pergunta, mas essa foi a expectativa aí que eu considerei apresentar. Muito obrigado, Coronel Becker. Claro, está extremamente alinhado com o que nós estamos vendo aqui com a questão desses desafios, né? Coronel Leandro, e o senhor? Como é que o senhor tem visto, né, esses desafios da manutenção da excelência, né, conquistada pelo Serviço de Gerenciamento de Tráfego Aéreo? E também, quais são os projetos, se o senhor puder trazer aqui para nós, né, de digitalização, remotização e automação do espaço aéreo brasileiro? Bem, obrigado pela pergunta. É uma excelente pergunta. Eu vou fazer, então, um link com o professor Guterres e com o Coronel Becker para enfatizar um outro aspecto, além da questão de pessoal, mas colocando a pessoa no centro, né? E aí trazer para a discussão uma questão que nós aqui no DCE já percebemos que é realmente fundamental. Bem, então,
Lá atrás, quando nós iniciamos lá no Sedacta 1, os sistemas eram todos analógicos, né? A tecnologia era analógica. E, por consequência disso, os sistemas não se falavam entre si, as aeronaves não tinham meios de comunicação de serem integradas à rede de infraestrutura de controle de tráfego aéreo, né? E com a digitalização dos sistemas, tanto embarcados quanto os sistemas de infraestrutura de controle de tráfego e de gestão de tráfego, nós começamos, então, a vislumbrar o desafio de como integrar esses sistemas, quais os riscos que envolvem essa integração do ponto de vista digital, do ponto de vista da segurança da informação, do ponto de vista da segurança operacional, né? Questões que antes estavam restritas à engenharia, ou à engenharia eletrônica, ou à engenharia de computação, né? Ou à engenharia de telecomunicações, elas começam a se misturar, né? E a gente começa, então, a ter a demanda de integrar todos esses sistemas. Então, esse é um desafio. Por que integrar esses sistemas? A gente integra os sistemas na busca de garantir, ou melhor, de melhorar a eficiência da nossa infraestrutura. O que é melhorar a eficiência? Melhorar a eficiência, basicamente, né, em termos de controle de tráfego aéreo, é conseguir garantir a segurança operacional e, ao mesmo tempo, reduzir o espaçamento, reduzir a distância entre os tráfegos, né? Então, do controle de tráfego aéreo original lá dos Sindactas, a gente passa a ter, então, a demanda de ATM, né, que é a gestão do tráfego aéreo. E com a demanda de ATM, a gente começa a requerer mais e mais sistemas digitais que gerem automação, né, que gerem automatização dessa nossa infraestrutura, né? E aí depois a gente evolui isso para o futuro com o tráfego aéreo urbano, etc., né? Que aí a gente terá possivelmente mudanças de paradigma. Mas, enfim, então, essa demanda por automação da infraestrutura, por integração dos sistemas de controle de tráfego aéreo aos sistemas aeronáuticos, né, embarcados nas aeronaves e entre si, gera uma demanda de pessoal especializado na área de TI. Quer dizer, na verdade, a gente começa a mudar o foco, né? Aqueles especialistas, aqueles técnicos que trabalhavam com sistemas analógicos, eles passam a requerer especialização na área digital, computacional. E a complexidade dos sistemas ela aumenta significativamente, né? Ao mesmo tempo, a demanda de tráfego aéreo ela aumenta e a quantidade de pessoas disponíveis para tratar essa demanda, ou ela permanece a mesma, né, até por uma questão de dificuldade de contratação, ou por uma questão de restrição de número de pessoas disponíveis ou que possam ser contratadas, né? Então, a demanda por inteligência artificial, como o professor Guterres colocou, né, a machine learning, a utilização de técnicas de otimização da infraestrutura, etc., ela começa a aumentar. Tá? Então, esse eu considero como um dos nossos maiores desafios, quer dizer, garantir que um sistema continue seguro do ponto de vista da segurança operacional. Nós agregamos aí, além da segurança operacional, a questão da segurança cibernética, porque os sistemas, em sendo integrados em uma rede nacional, eles precisam de ter garantida a integridade da informação que circula entre cada um desses sistemas,
né? Nós precisamos garantir a conformidade de cada um desses sistemas, como colocou o Coronel Becker, né? De modo que a gente possa assegurar que eles estão produzindo informação íntegra no tempo adequado e de acordo com a demanda, né, que essa informação esteja disponível ao usuário oportunamente, né? E nós precisamos, para isso, garantir um grande sistema de TI, quer dizer, precisamos ter governança, precisamos ter garantia de disponibilidade, nós precisamos ter estratégias para garantir a continuidade e planos de contingência adequados, todos ligados à infraestrutura de TI, né? E ainda precisamos desenvolver uma infraestrutura tanto do ponto de vista arquitetural de TI, quanto do ponto de vista de integração, né, e automação, uma infraestrutura robusta, né? Isso é um grande desafio para a área técnica, para a área de pesquisas, né? Então, agora, o DCEA, ele tem como meta o serviço de controle de tráfego aéreo, né? Só que cada vez mais o DCEA se torna dependente dos serviços de TIC, né? Então, hoje nós somos um departamento, né, cuja missão é garantir o controle e a gestão do espaço aéreo, mas nós somos uma empresa, digamos assim, altamente dependente de TI, né? Mais ou menos como acontece com os bancos hoje e como acontece com diversos outros negócios, né, que são altamente dependentes da infraestrutura de TI. Então, esse é o ponto, né? E em relação à remotização e aos serviços, de uma forma geral, nós temos diversos, né? A TEC contribui muito conosco, né? Nós temos o AMHS, que é o gerenciador de mensagens, né? O Message Handling System. Nós temos o AIM, que é o gerenciamento da informação aeronáutica, a informação meteorológica, né? As informações de gerenciamento de tráfego aéreo, né? Que usam como base também a informação de posicionamento das aeronaves, né? Enfim. E temos o Centro de Gerenciamento Técnico, né? Que é uma ideia, né, ainda em construção no DCEA, para a operação de toda essa infraestrutura de controle de tráfego aéreo, né? Que é necessária para garantir o nosso funcionamento, né? Então, assim, eu teria mais detalhes a colocar, mas eu não quero tomar o tempo, né? Então, nós temos diversos sistemas, eles estão disponíveis no programa Sirius, né, na página do DCEA. Então, quem tiver interesse em saber a evolução e quais são os projetos que nós temos atualmente, pode consultar a página do DCEA, procurar o programa Sirius, que vai encontrar lá os diversos projetos que nós temos em andamento hoje. Excelente, Coronel Leandro. Obrigado pela exposição, belíssima exposição, né? Destaco aqui a questão da segurança operacional que o senhor trouxe, né? É importantíssima, é a principal de todas, eu diria, talvez na minha visão, né? A segurança cibernética, né? A conformidade dos sistemas e essa infraestrutura robusta que o senhor citou. Muito bom. Agora queria ouvir o professor Guterres. O que o senhor pode trazer para nós, professor? Obrigado. Bom, complementando os meus colegas, né, antes de falarmos um pouco das tecnologias, é importante destacar que a remotização é uma tendência, porém o ser humano é imprescindível, né? O controlador de tráfego aéreo é imprescindível. Por isso que também desenvolvemos pesquisas que buscam avaliar o aspecto do trabalho do controlador de tráfego aéreo, para que ele possa fazer um gerenciamento adequado do nosso espaço aéreo. Então, o ser humano ainda é imprescindível e sempre será. Só queria fazer esse primeiro ponto. Por mais que aqui no ITA nós estejamos trabalhando com pesquisas muito avançadas na questão da remotização, no uso da tecnologia, acreditamos que o ser humano ainda é imprescindível. Então, eu queria destacar, Marcos, algumas pesquisas
que nós estamos desenvolvendo aqui no Laboratório de Gerenciamento do Tráfego Aéreo, sob a coordenação da professora Maiara, inclusive com a parceria da TEC e DCEA, né? Então, nós temos algumas pesquisas que estão trazendo conhecimento, trazendo perspectivas de como melhorar a gestão do tráfego aéreo, né? Como manter essa excelência, né? Então, eu vou dizer algumas pesquisas, inclusive os nossos ouvintes, quem tiver interesse de vir à nossa escola, conhecê-la, fazer um mestrado, um doutorado, serão muito bem-vindos. Então, hoje nós temos, por exemplo, uma linha de pesquisa que é a análise e previsão do desempenho do sistema de gerenciamento de tráfego aéreo. Como eu destaquei na sua primeira pergunta, Marcos, a crescente disponibilidade e acessibilidade de dados operacionais e os avanços na ciência de dados têm criado oportunidades incríveis de aperfeiçoamento do sistema, por meio de uma maior capacidade de avaliação e compreensão do seu desempenho, ou seja, da sua performance. Assim, meus caros colegas, alguns dos nossos estudos recentes têm se concentrado na aplicação de métodos estatísticos e de aprendizado de máquina para a caracterização e previsão do desempenho operacional e suas várias dimensões, inclusive a dimensão humana. Por exemplo, então, exemplos de tópicos de investigação científica que buscam a melhoria de gestão do ATM, de performance do ATM, inclui análise de trajetórias de voos, estimação da capacidade aeroportuária, como disse o coronel Leandro, previsão de atrasos, né, pensando no lado do usuário, análise da complexidade do controle de tráfego aéreo. Então, nós temos essa linha de pesquisa hoje. Uma outra linha muito importante e que eu gosto muito, em particular trabalho nela, que é a otimização dos fluxos de tráfego aéreo. Então, as pesquisas associadas ao gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo, em linhas gerais, tem como objetivo ajustar o fluxo de tráfego aéreo de forma a mitigar os impactos causados por desequilíbrios entre a demanda e a capacidade, né? Nós sabemos que no Brasil temos alguns aeroportos com a capacidade perto de esgotamento e alguns aeroportos que ainda têm alguma facilidade aí de capacidade. Então, o planejamento e execução do gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo, Marcos, é importante e envolve complexos processos de tomada de decisão por agentes humanos. A gente não pode esquecer, então, o agente humano vai estar sob incerteza em diversas escalas, né, espacial e temporal. Nesse sentido, uma ampla gama dos nossos trabalhos, Coronel Becker, tem como foco o desenvolvimento e avaliação de modelos de otimização para desenvolvimento de ferramentas de suporte à decisão para o gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo. Importante, então, destacar controle de congestionamento em aeroportos, sequenciamento e reprogramação de voos em área terminal, tomada de decisão robusta sob incerteza, como já o Marcos comentou, o coronel também, os coronéis, tomada de decisão colaborativa é imprescindível para a eficiência do tráfego aéreo, do ATM, né? A análise de trade-offs entre eficiência e equidade na alocação dos recursos aeroportuários e do espaço aéreo. Por fim, queria destacar também que nós estamos atentos às inovações tecnológicas e operacionais no setor. Apesar da pandemia, Marcos, nós sabemos que o crescimento do tráfego aéreo foi significativo nas últimas décadas e será nas décadas futuras, principalmente com o surgimento de novos veículos e conceitos de transporte. Por exemplo, os veículos aéreos não tripulados, os táxis aéreos urbanos, os eVTOLs, vão criar demandas por novas soluções para o gerenciamento de tráfego aéreo.
Então, como sabemos, diversos programas de modernização do sistema de gerenciamento do tráfego aéreo estão em andamento em todo o mundo. Por exemplo, o NextGen nos Estados Unidos, o Caesar na Europa, e, obviamente, não podemos deixar de falar o Sirius, muito bem executado no Brasil pela nossa Força Aérea, que buscam desenvolver e implementar novas tecnologias de comunicação e navegação e vigilância. Então, Marcos, destaco, por exemplo, as novas tecnologias de comunicação, piloto controlador por enlace de dados, PBN, o ADS-B Bravo, novos conceitos como a trajetória baseada em operações, o TBO. Nós acreditamos que essas novas tecnologias, novos conceitos, novas filosofias, certamente vão viabilizar o crescimento sustentável da indústria de aviação. Assim, novos trabalhos acadêmicos que estamos desenvolvendo aqui no ITA têm se dedicado a esses desafios de pesquisa associados às inovações tecnológicas e operacionais do gerenciamento do tráfego aéreo. O professor se empolga falando, né, Marcos? Mas, por fim, né? Temos experiência aqui, então, no ITA, só para encerrar, então, o desenvolvimento de modelos de simulação de espaço aéreo para avaliar o impacto desses novos procedimentos no comportamento e no desempenho do fluxo de tráfego aéreo. Então, são essas, acreditamos nessas novas tecnologias, mas, como muito bem colocado pelos meus colegas, o fator humano é imprescindível. Então, o ITA busca desenvolver pesquisas que tragam elementos para que o controlador que está lá na ponta possa tomar a melhor decisão, né? Mas uma decisão mais baseada em análise de dados e não que ele tenha novos elementos. Então, acredito, não sei se eu consegui contribuir, Marcos, com a sua pergunta, porque os meus colegas já trouxeram tanto conhecimento, riqueza, que talvez a minha participação tenha sido muito restrita nesse ponto. Obrigado, Marcos. De forma alguma, professor Guterres, de forma alguma. E destaco aqui, né, essa visão, acho que a academia com essa visão tão bem planejada, né, com relação às tecnologias que estão sendo desenvolvidas, né, certamente essas tecnologias e essas investigações que estão acontecendo atualmente na academia, em especial aí no ITA, contribuem e contribuirão para o desenvolvimento do tráfego aéreo, o tráfego aéreo brasileiro e dessas tecnologias, eu acredito que em breve já estarão dentro dos nossos sistemas, né? Muito interessante, professor. Obrigado pela participação. Eu queria agora falar um pouquinho, jogar luz no futuro, né? A gente poder olhar um pouco mais adiante, né? E falar um pouco, né, do que está por vir, né? Como que esse futuro está sendo desenhado, né? Tenho certeza que cada um dos senhores nas suas respectivas organizações estão trabalhando com essa visão também, né? Monitorando esse futuro. Principalmente, nós vivemos nesse ambiente muito tecnológico, né? Né, dizem, né, que o software está comendo o mundo, né? Então, a gente tem que estar preparado para esse futuro, né? E eu queria perguntar para os senhores o seguinte, né? Vou começar com o Coronel Becker. Como o senhor enxerga as profissões envolvidas no controle do tráfego aéreo diante da chegada da aplicação máxima dessas tecnologias emergentes, né? Aqui falando Big Data, a inteligência artificial, o cyber, né? Considerando também o controle e gerenciamento, qual o papel da automação versus a formação dos novos controladores? Becker, nós não estamos te ouvindo, o microfone deve estar fechado. Agora me ouvem? Falha minha aqui, então. Voltou? Ok. Então, pessoal, voltando aqui, agradeço a pergunta, Marcos. E essa pergunta ela vai estar num contínuo, né, no desenvolver aí nossas discussões. A gente colocando aí o homem, né, o ser humano, como ponto central de todo um ambiente, né, de todo um ecossistema no qual a tecnologia
ela se reverte aí de um ponto crucial, né, do apoio à decisão. E como, se eu não me engano, acho que foi o coronel Leandro que citou, né, a gente está virando a tecnologia da informação, né, está se tornando aí, concorrendo com essa centralidade. Muito embora a responsabilidade ela nunca vai ser imputada à máquina, né, vai ter sempre o fator humano ali que vai decidir e ter a posição final. Então, o que espera desses novos profissionais, né, envolvidos, primeiro, eu acho que é um mito, digamos, que vai, digamos, reduzir o número de controladores, vamos ter uma redução. Na verdade, o mercado ele é muito abrangente, existem muitos vazios a serem preenchidos. O que está se entendendo é que a cada vez mais vai se exigir um nível de profissionalização maior de cada um desses envolvidos, desses players envolvidos, né? A gente tem por costume de observar, né? É um ditado, de uma corrente, né? De todo o sistema, existem elos, e às vezes a gente tem que pensar no elo mais fraco de todo um conjunto maior, né? Então, sem querer fazer uma precipitação, de um evento que aconteceu recentemente, mas tivemos um caso aí de uma colisão no solo, de um avião lá da Latam, no Peru, no qual houve, ao que tudo indica, uma incursão indevida de um elemento, né, de um caminhão, acho que era o próprio caminhão do bombeiro, no momento onde que uma aeronave estava autorizada a decolar. Então, onde foi a falha aí? Foi no controle ali das informações, né, da autorização em si, os sistemas não avisaram, não alertaram. Então, talvez o ponto mais fraco aí seja aquele operador mais simples, né, que não, digamos assim, não atentou para um detalhe da informação, não identificou a relevância daquela informação que estava disponível para ele. Então, na área do aeródromo em si, às vezes a gente fica pensando somente no nível amplo, né, de eficiência, de big data, mas às vezes no nível micro, esses incidentes / acidentes podem acontecer. Então, exigem que essa capacitação do profissional envolvido em tudo que remete ao TA, ela tem que elevar o padrão. Não vai reduzir, eu vejo que é uma necessidade de elevar o padrão de nível de conhecimento na parte de tecnologia e informação de todos os envolvidos. Em contrapartida, um cuidado que a gente tem que ter é de operar de forma degradada. Então, a gente tem os sistemas, eles têm um grau de confiabilidade hoje em dia bem definidos, redundância de sistemas é muito importante, né, para sistemas críticos em particular. No entanto, alguns conhecimentos básicos, né, de operação degradada podem acontecer, né? Então, eventualmente, aí um sistema radar torne-se inoperante, ou um controle de aeródromo, de torre, perca o sistema de comunicação. Como operar a partir disso aí? Então, voltamos a alguns steps anteriores, a formação, então, do atual, né, profissional da área, ele não tem que olhar só para frente, ele tem que ter essa base de operar degradado, de operar de maneira analógica, digamos assim, ter muito bem fundamentado. É um grande desafio. Cada vez mais, é mais informação disponível, mas o controlador, o operador, né, de todo o sistema, ele tem que ter os conceitos básicos, porque se eventualmente um sistema desse houver necessidade de operar degradado, ele vai ser demandado e buscando assim a sua vai ter também a sua responsabilização. Então, eu vejo com muito cuidado esse avanço tecnológico versus dependência. O avanço não pode ser a muleta, né, da dependência tecnológica. Mais uma vez, são ferramentas importantíssimas, facilitadores, geradores de eficiência. No entanto, o operador não pode ser plenamente dependente dos sistemas disponíveis. Então, o profissional é cada vez mais especializado no setor. Excelente, Coronel Beck, excelente essa visão, né? Da dependência versus a tecnologia. Muito bom.
Um lembrete só, gostaria de pedir novamente à nossa audiência a gentileza de preencherem a pesquisa de satisfação com o link presente aqui acima na tela, tá bom? Isso nos ajudará bastante na edição dos próximos fóruns. Coronel Leandro, uma nova pergunta para o senhor. Do ponto de vista da automação, como o DCE está se preparando para o aumento do tráfego aéreo em todo o território nacional, especialmente nos grandes centros urbanos, né? Considerando o aumento efetivo de voos, drones e veículos não tripulados de tamanho médio e ainda a chegada do eVTOL? Marcos, muito obrigado pela pergunta. Esse é um desafio enorme para o DCE. Bom, eu queria dividir essa resposta em situações distintas, né? Primeiro, tratar do controle de tráfego aéreo tradicional e depois a gente parte para o controle de tráfego aéreo sobre áreas urbanas e tratamos da questão de aeronaves remotas, né, não pilotadas. Então, vamos lá. Então, a questão da otimização do fluxo de tráfego aéreo para o tráfego aéreo convencional, eu acredito que a chave está nas pesquisas e no desenvolvimento de novos processos de otimização do tráfego aéreo. Então, o que a gente conta nesse caso é reduzir o comprimento das rotas, né? Reduzir a milhagem das rotas através de PBN, através de melhoria de otimização do desenho dos procedimentos, né? Correlação do desenho dos procedimentos e das rotas às questões meteorológicas, às questões de capacidade e ocupação das infraestruturas aeroportuárias e dos próprios setores de espaço aéreo. Então, há muita pesquisa que pode ser desenvolvida nesse sentido, para que a gente possa, no final das contas, economizar tempo de voo e, com isso, economizar combustível, reduzir as emissões, né, e tornar o voo economicamente mais viável para que as passagens aéreas possam ter sua redução de preço. Por outro lado, o aumento da densidade do tráfego aéreo traz desafios à gestão da segurança operacional. Como é que eu vou reduzir o espaçamento entre as aeronaves e garantir, através dos meus sistemas de monitoramento e gerenciamento, que a segurança operacional se mantém a níveis aceitáveis e aprovados internacionalmente. Então, esses são desafios que nós precisamos desenvolver, basicamente, com pesquisas e inovação de processos e a agregação de ferramentas de gestão de tráfego aéreo, né? Para que a gente possa ter sucesso no melhor aproveitamento do espaço aéreo disponível, que é um espaço aéreo finito, né? Existem outras técnicas, como, por exemplo, eu subdividi o espaço aéreo em níveis, né? Não só o setor vertical e geograficamente definido, mas também cortar o setor em fatias, né? De acordo com o nível do espaço aéreo, né? Mais alto, mais baixo, etc. Isso, e fazer tratamentos diferentes, segregar esses espaços, né? Isso aí é uma outra maneira de tratar. Um outro aspecto importante que já está na pauta, né, do DCE e se eu tiver aeronaves remotamente pilotadas, né, como é que eu vou tratar isso? Aí, além da ANAC, além do DCE, eu preciso envolver também a Anatel. Por quê? Porque essas aeronaves remotamente pilotadas, elas precisam de ter uma comunicação entre o piloto, que vai estar em solo, e a própria aeronave, né? E qual o nível de segurança operacional dessa aeronave? Como é que isso pode ser tratado? Como é que o piloto que está remoto, ele poderá efetivamente se adequar à Convenção de Chicago, né? A separação visual, como é que a gente pode fazer essa separação? Então, esses são outros desafios que nós temos no campo
do espaço aéreo tradicional. E aí, caminhando nesse sentido, a gente tem, por exemplo, já no DCEA, alguns estudos que visam, por exemplo, aeronaves remotamente pilotadas na Bacia de Campos, né? Fazendo transporte de materiais entre Macaé e a Bacia de Campos. Esse é um estudo interessante que está sendo iniciado agora pelo DCEA, consta do Sirius, né? E agora, partindo para o ambiente UTM, né? Quer dizer, como é que eu vou trabalhar o tráfego aéreo dentro das cidades? Como é que o DCE enxerga isso? Bom, a gente já tem tráfego aéreo separado visualmente por corredores visuais, por exemplo, em São Paulo, né, que é o tráfego de helicópteros. Então, uma abordagem com eVTOLs inicial, então, eu acredito que eu possa colocar um eVTOL tripulado junto com os helicópteros, né? Eu vou ter uma concorrência ali entre tipos de aeronaves diferentes, né? Mas eles vão trabalhar dessa forma. Aí vem o desafio: como é que eu vou aumentar a densidade do espaço aéreo urbano, né? E o outro ponto que a gente deve considerar no tráfego aéreo urbano e se eu quiser fazer transporte de pequenos pacotes, né, com drones, né, de pequeno porte, ou até mesmo de cargas maiores, como no caso da Bacia de Campos, com drones de médio porte, né? Como é que eu vou tratar essa situação? E uma outra situação que a gente se coloca também como é que eu vou integrar o tráfego tradicional de pequenas aeronaves, o tráfego de grandes aeronaves chegando em aeroportos, em ambientes urbanos, e o tráfego de eVTOLs, eventualmente de helicópteros e de drones de médio e pequeno porte. Então, essas são questões que se colocam. Como é que a gente entende isso? Assim, vamos tentar simplificar e trazer mais para perto, né? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que a gente não tenha que o sistema de controle de tráfego aéreo tradicional ele não atende essa demanda. Então a gente vai ter que pensar em novos sistemas, né, e novas formas de automação ou de gerenciamento dessas aeronaves, né, desses drones de maneira independente e uma rede própria para que eles possam conversar entre si. Então a gente tem aí um desafio grande no sentido de criar um novo modelo de controle de tráfego aéreo para atender essa demanda. E, basicamente, nós vamos ter um espaço aéreo urbano com alta densidade populacional embaixo, com alta densidade de tráfego em cima, né? Tanto tráfego aéreo tripulado por eVTOLs ou por helicópteros ou por pequenas aeronaves ou grandes aeronaves se aproximando, quanto por aeronaves não tripuladas fazendo o transporte de pequenos pacotes ou aeronaves de maior porte transportando pacotes maiores, né? Então, essa é a situação. Inicialmente, a sugestão seria uma segregação desse espaço aéreo, né? A gente ter drones de menor porte e não tripulados numa parte do espaço aéreo e drones tripulados ou helicópteros em uma segunda parte do espaço aéreo, né? Tem bastante coisa para falar, mas o tempo é curto. Muito bom, Coronel Leandro, muito bom. Eu só destaco o que o senhor trouxe, né, essa complexidade, né, dos vários players, né? Imagina integrar todas essas agências, né, a ANAC, a Anatel, DCEA, né, e fazer com que essas agências conversem e troquem informações para viabilizar essa operação. De fato, é um desafio enorme, mas estamos aí para justamente ajudar a romper e conseguir transpor esse grande obstáculo que tem. Gostaria agora de ouvir e falar um pouco com o professor Guterres, né? Professor, as tecnologias emergentes estão transformando a forma como trabalhamos, né? Como trabalhamos, estudamos, nos relacionamos e vivemos, né? Mas ainda tem muito a oferecer na integração de homens e máquinas, na busca pela agilidade, eficiência, responsabilidade e sustentabilidade que tanto buscamos, né?
quais as pesquisas que estão em desenvolvimento na academia que possuem potencial de impacto para a transformação na gestão e controle do espaço aéreo? O senhor já comentou algumas, né? Mas caso o senhor queira trazer outras que o senhor entende que são relevantes, né? Por favor, fique à vontade. Perfeito, Marcos. Realmente, né, esse futuro próximo, né, como foi já exposto, acreditamos que a mobilidade aérea urbana, né, o AM, será um novo modal de transporte, né? Nós não temos nenhum tipo de dúvida sobre como vai chegar ao AM. E esse novo sistema, né, como qualquer sistema, terá impactos, né, de ordem positiva e negativa. Porém, aqui no ITA, na academia, de maneira geral, nós temos buscado, por meio de pesquisas que eu considero muito inovadoras, soluções para mitigar esses possíveis impactos negativos do AM nas comunidades que estarão no entorno, que serão impactadas pelas operações desses novos veículos. Nessa linha do AM, né, eu gostaria de destacar, inclusive, Marcos, um projeto que nós temos em parceria com a TEC, que consiste na aplicação de inteligência analítica para suporte e implementação de novos conceitos de gerenciamento de tráfego aéreo. Em resumo, assim, Marcos, só falando desse projeto, que é um projeto que está trazendo realmente um ganho muito grande para a comunidade ATM, que é a previsão e a otimização de trajetória 4D para o gerenciamento colaborativo do fluxo aéreo em ambiente TBO. Nós acreditamos que esses conceitos, né, que estão sendo desenvolvidos para a aviação aérea convencional, eles podem ser aplicados e dedicados à operação UAM. Na nossa plateia, possivelmente, nós temos muitos alunos do ITA hoje, que são pesquisadores e estão desenvolvendo pesquisas associadas à mobilidade aérea urbana. Então, hoje, Marcos, coronéis, aqui no ITA, muitas e muitas pesquisas em UAM. Eu queria destacar uma pesquisa, nós temos muita, me perdoem os demais alunos, do nosso mestrando, João Vitor Turquete, que é um trabalho que é exclusivo sobre mobilidade aérea urbana, né? Como já sabemos, espera-se que o AM traga um aumento significativo de operações aéreas, né? E que vai ser introduzido nesse espaço aéreo urbano. E é importante, como o coronel Leandro já falou, esse espaço aéreo urbano já contempla, né, algumas estruturas de rotas que atendem ao tráfego aéreo, por exemplo, de helicópteros, né? Então, a pesquisa do João Vitor busca verificar como esses novos conceitos de gerenciamento de tráfego aéreo podem apoiar as operações AOM. Então, é importante avaliar qual vai ser a interferência do AM sobre o tráfego aéreo convencional. Né? E importante destacar, Marcos, que as pesquisas buscam verificar que como o AM não pode comprometer os níveis de segurança atuais, isso é imprescindível. Então, o que o João Vitor está fazendo hoje, em especial nesse projeto ITA-TEC, né? Ele está identificando os volumes do espaço aéreo urbano não conflitantes, né, que serão disponíveis para as operações AOM. Então, é imprescindível para a estruturação do espaço aéreo urbano o entendimento desses bolsões, onde vai ser possível operar essas novas aeronaves, né? Então, como é que esses voos do AM vão ocorrer? Qual a viabilidade dessas operações? Então, basicamente, resumindo, o João Vitor está propondo uma abordagem baseada em dados, né, como já falei nas outras perguntas que foram colocadas a esse professor, para a identificação desse espaço aéreo disponível. Então, o João Vitor vem usando dados de vigilância, técnicas de machine learning para mapear a distribuição espacial
e temporal do tráfego aéreo convencional nas cidades. Então, esse espaço aéreo convencional está sendo mapeado, principalmente nas zonas de aproximação e decolagem dos aeroportos, para entender aonde nós podemos colocar as operações UAM, sem impactar nos níveis de segurança. Então, a TEC tem sido patrocinadora desse projeto. Quero agradecer, Marcos, por acreditarem no ITA, né, no desenvolvimento dessas pesquisas. Essa pesquisa, em particular, tem como foco a região metropolitana de São Paulo, que vai ser inicialmente impactada por essas operações. Mas queria destacar também que, além dessas pesquisas de uso das tecnologias novas, dessas filosofias novas de gestão e controle do tráfego aéreo, o ITA também tem se preocupado em pesquisas como vai ser o futuro em médias cidades. Então, nós temos hoje pesquisas de mobilidade aérea, tentando destacar qual vai ser o impacto sobre a mobilidade em médias cidades. Porque o futuro não vai ser só nas grandes cidades, vai ser em médias cidades. Então, assim, Marcos, eu não tenho a menor dúvida que em breve estaremos vivenciando o desenho dos Jetsons na nossa vida, né? Então, o ITA realmente tem se preocupado com a AM, uma grande fatia das nossas pesquisas tem sido desenvolvidas pelos nossos alunos. Se eles estiverem aí na audiência, eles podem se apresentar aí no chat, divulgar as pesquisas UAM, porque realmente é o futuro. Não sei se eu consegui contribuir, Marcos, espero que sim. Com certeza, professor, e agradeço a resposta. Eu quero aproveitar e fazer agora, a partir de agora, vamos abrir para as perguntas da nossa audiência, né? Nós já temos algumas perguntas aqui que foram colocadas. Tem uma primeira aqui que diz o seguinte: tendo em vista o avanço tecnológico, qual é o futuro para a prestação dos serviços de navegação aérea prestados pelo AFIS, os rádios? Sabemos que a TEC tem um belo projeto de RAFIS, inclusive no CIVA do Sindacta 2. Coronel Leandro, o senhor se arrisca nessa aqui? Como é que o senhor... Sim, bem, o serviço de AFIS, como é que a gente entende o serviço de AFIS, né? A gente otimizar o uso dos controladores de tráfego aéreo, sobretudo em regiões remotas, né? De modo que a gente possa ter uma central de prestadores na verdade não de controladores, mas de prestadores de serviço de informação de voo concentrados em um determinado centro urbano e podendo atender diversos aeroportos, né? Isso vai gerar economicidade, vai viabilizar, provavelmente, a utilização de mais aeroportos distribuídos numa região urbana ou numa região mais remota, né? Tipo amazônica, ou, enfim, né? Onde se vislumbrar essa demanda. Então, basicamente isso, né? Os serviços AFIS, eles sendo serviços de voz e de informação de voo, eu acredito que a gente não tenha muitos problemas. A gente tem algumas iniciativas já em curso e o desafio é viabilizar esse tipo de serviço economicamente e escolher os aeroportos que sejam mais adequados a ele, né? Quando a gente trata de transmissão de imagens, aí a gente tem uma questão de latência da imagem, né? E aí a gente vai precisar gerar um certificado de conformidade para garantir que, de fato, essa operação possa ter segurança operacional. Tem outra pergunta, obrigado, Coronel Leandro. Tem outra pergunta aqui da audiência que fala um pouco da questão de gestão versus controle, né? E diz assim: na medida em que os sistemas de tráfego aéreo se tornam mais inteligentes e autônomos, como melhor definir a relação dos conceitos de controle e gestão nessa atividade? Onde começa um e termina o outro? Coronel Becker, o senhor quer
nos ajudar aqui a responder essa aqui? Não tem opção, não? Não tem alternativa? Uma mais fácil. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? Onde termina e onde começa a parte, né? Onde termina a parte de gestão e a parte de controle em termos de responsabilidade. Então, alinhado à evolução técnica, a nossa evolução documental, né, o amparo, ele tem que seguir aí a passos largos. Um ponto que eu tenho observado aqui, falado, né, das evoluções dos novos vetores, eu entendo que o DCEA como um todo, ele não pode ser um limitador das novas tecnologias. A gente tem que estar um passo à frente desses processos. Então, se um novo vetor, se a tecnologia conseguiu conceber de maneira economicamente viável, né, com os níveis de segurança aceitáveis, os níveis de eficiência, o sistema de controle de tráfego aéreo tem que estar pronto para absorver, né, e como resolver, como desconflitar. Eu acho que a base de tudo é a legislação. Então, a autonomia, ela vai existir, os níveis de responsabilidade sempre vão estar indicando para o fator humano, mas eu não tenho a resposta pronta. O ponto é, a evolução da legislação, ela tem que acompanhar, né, estar à frente dessas perspectivas das novas tecnologias. E, nesse aspecto, eu acho que o DCE vem trabalhando, já vem sinalizando, todas as legislações, elas encontram, digamos assim, oportunidade de melhoria. Eu acho que esse fórum, né, trazer essa pergunta aí, é mais um indicador de que a sociedade está atenta, que temos essas limitações e não existe solução pronta. Marcos, eu queria só complementar o Coronel Becker, né? Por favor. Eu acho que o ponto-chave é a segurança operacional, análise de risco. Tá? Então, é necessário analisar o risco. E esse risco ele tem correlação com a tecnologia que está sendo usada. Então, o quanto uma aeronave autônoma pode prover a sua própria separação, o quanto um piloto pode prover a sua própria separação, quais são as condições do cenário meteorológico, enfim, de densidade de tráfego, né, e análise de risco com base em segurança operacional. A chave está aí. Agora, onde separar vai depender, caso a caso, cenário a cenário, né, e de acordo com as tecnologias que estão sendo empregadas no determinado cenário. Concordo plenamente, Coronel. É isso mesmo. Uma última pergunta, rapidamente, nosso tempo já está quase chegando ao final. Parece que é endereçado ao senhor, professor Guterres. Como o Big Data pode ser aplicado para aperfeiçoar a segurança, eficiência e desempenho do gerenciamento do tráfego aéreo? Excelente pergunta, né? Realmente o uso do Big Data é imprescindível hoje para esse gerenciamento novo do tráfego aéreo, né? Com a disponibilidade de dados das aeronaves que são emitidos aí de um delay mínimo, né? Nós temos informações muito aprimoradas de como ocorreu um voo, né? Então, o uso dos nossos algoritmos de machine learning permite, por exemplo, verificar de que forma tecnologias como TBO, RNAV, estão sendo aplicadas e aperfeiçoar essas tecnologias, né? Então, por exemplo, hoje nós conseguimos identificar padrões de trajetória comparando com o que foi planejado nas cartas, o quanto está ocorrendo, né? Impactos da meteorologia sobre as operações, né? Nós sabemos que temos as nossas cartas muito bem elaboradas, mas sempre há uma necessidade de ajuste, né? Às vezes o piloto acaba executando alguma operação fugindo do planejado. Então, a gente consegue captar esses padrões e sugerir aos nossos parceiros, no caso do DCEA, CEA, ANAC, melhorias no sistema. Então, não tenho nenhuma dúvida, Marcos, que o Big Data é imprescindível para entender o comportamento do tráfego aéreo e propor novas soluções, né? Então, realmente, os algoritmos de inteligência artificial
necessitam desse volume grande de dados e traz, assim, realmente um aperfeiçoamento na gestão do tráfego aéreo. Não sei se consegui responder a nossa audiência. Claro. Infelizmente, eu tenho aqui muitas perguntas, né? Muitas perguntas da audiência, mas o nosso tempo aqui já está praticamente esgotado. Então, eu abro espaço agora para as considerações finais de nossos painelistas, né? Começando pelo senhor, Coronel Becker. Então, mais uma vez, obrigado, né, pelo prestígio, né, pela honra de participar desse debate, essa troca de informações, né? Eu vi que muitos alinhamentos de ideias, né, eles estão aqui bem presentes. Muitos dos assuntos aí que o professor Guterres citou existem até sendo executados de maneira análoga aqui no ICEA. Nós temos 3 projetos, né, de pesquisa em parceria sendo executados. Inclusive, você citou aí a professora Maiara, né, importante colaboradora aqui com a parte de tráfego aéreo. Eu deixo de portas abertas, não somente para o ITA, né, algumas linhas de pesquisa que você estava citando aí também na parte de tráfego de eVTOL, né, de tráfego de mobilidade urbana, nós também estamos aqui trabalhando. Então, a gente tem que, talvez, unir esforços, né, de maneira interoperável, né, que a gente realmente não pode se dar ao luxo de trabalhar de maneira paralela, assuntos correlatos, que vão estar, de uma forma ou de outra, se encontrando ali na frente. Tá? Mais uma vez, deixo aqui à disposição o Instituto de Controle de Espaço Aéreo. A gente está trabalhando aqui em prol, digamos, de otimização dos nossos recursos, com 2 pilares básicos, acho que todo mundo comentou aqui, né? É a segurança operacional, segurança das operações, ela é inegociável. Cada passo que for dado, a gente tem esse pilar da segurança operacional, né? E que os novos sistemas eles têm um nível de confiabilidade, né? Sejam interoperáveis, a gente tem já toda uma malha já consolidada em operação, eles precisam ser interoperáveis e confiáveis. Bom, deixo à disposição, meus contatos aí, tá com o Marcos possui, quem puder, deixo à disposição. Quem quiser visitar o ICEA em São José dos Campos, estamos dispostos aí a aprender e colaborar com todo o sistema de tráfego aéreo, e até que realmente é uma parceira aqui com a gente em vários momentos aqui da parceria, desenvolvimento de todo o CCA. Obrigado a todos, tenham um bom dia. Obrigado ao senhor, Coronel Becker. Considerações finais, Coronel Leandro. Bem, eu não poderia deixar de agradecer a oportunidade de participar de um evento tão importante com os colegas, né, professor Guterres, Coronel Becker, com você, Marcos, e com toda essa audiência extremamente qualificada. Então, deixo aqui o meu agradecimento por ter tido essa oportunidade de participar. O DCEA, ele permanece, como historicamente, né, buscando estar sempre na volta do líder, né, como disse certa vez um dos nossos diretores gerais, o Brasil sempre se colocando, se não no estado da arte, se aproximando, tentando se aproximar dos países mais desenvolvidos do Ocidente, e temos tido muito sucesso nisso, né? E colocamos aqui o DCEA à disposição de toda a audiência, né? Quem quiser conhecer o DCEA, quiser conhecer o CGNA, se tiver alguém do ITA querendo conhecer, né? Ou, enfim, alguém da audiência, a gente pode eventualmente planejar uma visita, né? Trazer a todos aqui para conhecer o centro de gerenciamento da navegação aérea, né, com tecnologia ATEC muito bem estabelecida, muito bem estruturada, e é uma oportunidade de conhecer como é que funciona na prática o gerenciamento do tráfego aéreo, a decisão colaborativa, né? Eventualmente a gente pode programar, se for o caso, né, o DCE pode fazer a coordenação de levar a um SINDACTA para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer, né? E aí, então, melhorar o conhecimento do ambiente aeronáutico, do ambiente da infraestrutura aeronáutica. Então, eu só tenho a agradecer, espero que a gente possa ter contribuído com o conhecimento e com a...
Muito obrigado, Coronel Leandro. Distribuição do conhecimento das pessoas. Eu que agradeço a participação do senhor. Professor Guterres, suas considerações finais. Bom, muito obrigado pela oportunidade, Marcos, pela oportunidade de apresentar um pouco a escola, nosso Instituto Tecnológico de Aeronáutica, essa conversa muito agradável com os nossos parceiros, o ICEA aqui em São José, o DCEA, né, que são a mesma instituição, a nossa parceira, a TEC também. Então, eu quero agradecer aos nossos alunos que estão na audiência, que são os grandes responsáveis pelo êxito do ITA, pelos seus esforços em desenvolver pesquisas num nível extraordinário. Agradeço ao reitor do ITA, também professor Anderson, por todo o apoio que tem dado ao Laboratório de Gerenciamento de Tráfego Aéreo, aqui o LabJETA, coordenado pela nossa ilustre professora Maiara, né? Hoje, talvez uma das maiores referências mundiais hoje em pesquisa de tráfego aéreo, na qual eu tenho tido a oportunidade de aprender muito com ela. Também quero agradecer aqui aos nossos parceiros, o ICEA. Semana que vem vamos estar lá, né, Coronel, no seminário de performance. Vamos tomar um café, sem dúvida nenhuma. O Coronel Leandro, já tivemos lá a oportunidade de estar no CGNA, a TEC. Então, o ITA está aqui de portas abertas também, para quem tiver interesse em se aperfeiçoar, conhecer as nossas pesquisas, desenvolver pesquisas, serão muito bem-vindos. Novamente, reitero, o sucesso do ITA é devido aos seus alunos e aos seus professores que buscam estar ligados ao que existe de estado da arte. Então, é isso as nossas palavras, Marcos. Muito obrigado pela condução dos trabalhos e desejo muito sucesso à TEC e que possamos manter essas parcerias de pesquisa. Obrigado, professor. Eu que agradeço em nome da TEC ao senhor e ao ITA. Bem, queremos agradecer a todos os painelistas pela contribuição para este debate e a todos os participantes que nos acompanharam nesta manhã. O Brasil já ganhou protagonismo no setor de tráfego aéreo no mundo e continua em voo de cruzeiro. Nos próximos anos, certamente, a aplicação das tecnologias emergentes permitirá novos saltos e novos voos. O céu não tem limite. Aproveito para convidar a todos a estarem conosco no painel da tarde, Tendências e Perspectivas no Agronegócio, conectando tecnologia, pessoas e o campo, às 14 horas. Esperamos todos vocês. Obrigado.